Quase metade dos homens solteiros com menos de 35 anos admite que não convidou ninguém para sair no último ano. Não por medo de levar um fora, mas porque simplesmente não tentaram. Pense nisso, estamos falando de uma geração inteira que, em silêncio, decidiu abandonar um jogo que já não faz mais sentido. E o mais surpreendente? A maioria deles diz se sentir mais leve, mais livre e, pasme, até mais feliz do que quando viviam mergulhados no ciclo interminável de matches, gastos e ansiedade. O que está acontecendo com esses caras que você cruza na academia, no trabalho ou na padaria? Por que tantos estão virando as costas para o mundo dos encontros? E por que de repente parecem mais tranquilos e realizados? Vamos desvendar as razões reais por trás dessa mudança que está sacudindo as bases do que sempre nos disseram sobre relacionamentos, felicidade e sucesso. Imagine um primeiro encontro. É uma quinta-feira à noite, você escolheu um lugar agradável, mas nada exagerado. Mal se acomodaram nas cadeiras e a conversa fiada sobre o trânsito já está terminando. Antes mesmo de os drinks chegarem, você sente o peso da avaliação começar. Ela analisa seus sapatos, seu relógio, suas histórias sobre o apartamento e seus planos para os próximos 5 anos. Está medindo seu humor, sua autoconfiança e, claro, se você consegue fazê-la rir com a mesma naturalidade daquele cara com quem ela saiu no mês passado. Detalhe que ela menciona de passagem, como quem não quer nada. Parece exagero? Para muitos homens, o namoro moderno deixou de ser uma aventura divertida e espontânea para se transformar em uma entrevista de emprego sem fim. Só que nessa entrevista o cargo é vago, as exigências mudam o tempo todo e o RH parece ser comandado por uma mistura caótica de tendências do TikTok e conselhos contraditórios de colunistas. No minuto, você é pressionado a ser um homem sensível e emocionalmente aberto. No outro, descobrem que demonstrar interesse cedo demais é sinal de fraqueza. É um alvo que não para de se mover, e a exaustão de tentar acertá-lo é imensa. E não vamos esquecer dos padrões financeiros, que muitas vezes são os mais explícitos e pesados. Uma pesquisa recente mostrou que um encontro médio numa cidade grande custa impressionantes R$ 118. Isso sem contar a corrida de volta para casa. 3 desses no mês e pronto, lá se foi uma boa parte do aluguel. Não é só o custo imediato que pesa, mas o desgaste acumulado no bolso, especialmente quando você está tentando se estabilizar financeiramente e construir um futuro. Estudos mostram que a maioria dos homens sente essa pressão de forma aguda, e muitos admitem que namorar seria bem mais fácil se tivessem mais dinheiro. Depois vêm as armadilhas emocionais, ainda mais confusas de navegar. Terapeutas como Stephanie apontam um cenário cada vez mais caótico. Os roteiros sociais antigos que ditavam como agir, desapareceram. Quem deve mandar a primeira mensagem? Quanto tempo esperar para responder? Quem paga a conta? Quando é aceitável abrir o coração? E quando isso vira um desabafo inconveniente? As regras antigas foram rasgadas, mas as expectativas só aumentaram. Cada saída parece uma avaliação de desempenho, onde você é julgado pela carreira, pelo salário, pela inteligência emocional e até pela sua presença nas redes sociais. Nesse contexto, desistir deixa de ser fracasso e passa a ser um ato de autocuidado. É escolher a paz em vez de viver sob escrutínio constante. Vamos aos fatos, sem rodeios. Some os gastos. Pelo menos R$ 40 por mês em apps premium, que prometem turbinar seu perfil. Acrescente roupas novas para se manter atual, corridas de Uber para ir e voltar, jantares em lugares que você nem escolheria, drinks caros e aquele energético pós-encontro, porque 2 horas de charme forçado deixam qualquer um esgotado. No fim do ano, mesmo sendo econômico, é fácil chegar a mais de R$ 4.000. Dinheiro que poderia comprar um notebook novo, dar entrada num carro ou engordar sua reserva de investimentos. E qual é o retorno disso tudo? Um estudo do Pew Research Center de 2022 traz uma resposta desconfortável. Apenas 1 em cada 10 pessoas em relacionamentos sérios conheceu o parceiro por meio de apps. Pense bem, apesar dos bilhões de swips diários, a esmagadora maioria dos casais ainda se forma fora do mundo virtual. Ou seja, 90% ou mais do seu tempo, dinheiro e energia emocional são gastos em interações que não levam a lugar nenhum. Os homens não estão sendo mesquinhos. Eles só estão fazendo as contas. Quando o retorno sobre o investimento é tão baixo, muitos preferem fechar a planilha do namoro e redirecionar recursos para coisas que trazem benefícios reais e previsíveis, fundos de investimento, aulas de jiu-jitsu, cursos para aprender uma habilidade nova ou até aquela viagem de moto pelo Vietnã. Não são gastos supérfluos, mas investimentos em crescimento pessoal, saúde e experiências de vida.
Marcos, de 29 anos, que trabalha com logística, resumiu bem: fiz as contas. Gastava R$ 400 por mês só para me sentir rejeitado no sofá de casa. Era um absurdo. Com esse dinheiro, comprei um violão e aulas online. 6 meses depois, já toco Blackbird. Minha moral no grupo de amigos subiu 300%, e tenho algo concreto para mostrar pelo meu tempo. Difícil discordar de um balanço desses, não é? Ele trocou a frustração constante por uma habilidade nova e a solidão dos VIPs por conexões reais e realização pessoal. A cultura do SVIP vende a ilusão de infinitas possibilidades, mas na prática faz todo mundo se sentir descartável, inclusive você. Quando você é só mais um rosto em um catálogo de milhares, seu valor parece diminuir a cada segundo. Os psicólogos chamam isso de paradoxo da abundância. Quanto mais opções temos, mais arriscado parece escolher apenas uma. E o bar da esquina volta a ser o ponto de encontro de verdade. Os grupos de amigos, antes esvaziados pela obsessão de encontrar a pessoa certa, se reconstroem com uma intensidade que surpreende. Homens que antes se isolavam atrás de telas agora compartilham cervejas, projetos e até vulnerabilidades, sem a pressão de performar para um match. As amizades se tornam mais profundas, mais leais, porque não são mais um plano B para a solidão, mas um plano A para uma vida bem vivida. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Quando você para de tratar as pessoas como troféus ou soluções para seus vazios, elas começam a aparecer de formas que você nem esperava. Não são mais rostos borrados em um feed, mas seres humanos com histórias, defeitos e potencial para conexões reais. Você conhece alguém no trabalho, em um curso, em uma viagem, e pela primeira vez em muito tempo, não está desesperado para que aquilo dê certo. Não há urgência de preencher um espaço vazio, porque o espaço já está cheio, de hobbies, de metas, de autoconfiança. O mais fascinante é que essa mudança não acontece por acaso. Ela é o resultado de uma escolha consciente, a de não delegar sua felicidade a algoritmos ou a validações externas. Quando você decide que seu valor não está em quantas curtidas recebe, mas em quantas páginas de um livro consegue ler em uma noite, ou em quantos quilômetros correu antes do amanhecer, algo extraordinário acontece. Você se torna alguém que não precisa de um relacionamento para se sentir completo, e é justamente aí que os relacionamentos mais saudáveis e significativos começam a aparecer. Claro, nem tudo são flores. Há dias em que a solidão bate, em que você se pergunta se está perdendo tempo ou se deveria voltar a deslizar o dedo. Mas aí você lembra, a solidão do SVIP era pior. Era uma solidão disfarçada de possibilidade, uma ilusão de que algo melhor estava sempre a um clique de distância. Agora a solidão é honesta. Ela não mente. Ela diz: aqui estou, e está tudo bem. Porque eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que seja só por mim. E é nesse momento que você entende a verdadeira liberdade. Não é a liberdade de ter infinitas opções, mas a liberdade de escolher o que realmente importa. De construir uma rotina que te faz sorrir quando acorda, de investir em habilidades que te tornam mais interessante para você mesmo, de cultivar amizades que não dependem de um like ou de uma mensagem de madrugada. É a liberdade de olhar no espelho e gostar do que vê, não porque alguém te disse que você é bonito, mas porque você sabe que é capaz. Então, se você está lendo isso e sentindo um nó no peito, um incômodo, uma voz dizendo que algo precisa mudar, escute. Não é fraqueza admitir que o jogo está te esgotando. É coragem. Coragem de dizer: chega, eu mereço mais do que isso. E o mais bonito? Você já tem tudo o que precisa para começar. Não precisa de um upgrade no app, de um novo corte de cabelo ou de um salário maior. Precisa apenas de uma decisão, a de colocar a si mesmo em primeiro lugar. O mundo não vai parar de te dizer que você precisa de alguém para ser feliz, mas a verdade é que ninguém pode te dar o que você não der a si mesmo. Então, que tal começar hoje? Apague o app, guarde o celular, e vá viver uma vida que te faça sentir vivo, com ou sem um par, porque no final das contas, a melhor história de amor que você pode ter é com a pessoa que você está se tornando. E essa, meu amigo, é uma história que só você pode escrever. Oportunidades perdidas, não compensa mais o retorno incerto. E quando a equação não fecha, a decisão mais inteligente é reavaliar as variáveis. O que muitos não percebem é que essa escolha não é um sinal de derrota, mas de clareza. É como trocar um bilhete de loteria por um investimento de longo prazo. Você abre mão da emoção momentânea pela segurança de algo que realmente cresce. E o mais fascinante? Essa mudança de perspectiva não se limita ao amor ou ao dinheiro. Ela se espalha como um efeito dominó, transformando outros aspectos da vida.
Homens que decidem focar em si mesmos descobrem que o tempo, antes desperdiçado em conversas vazias e expectativas frustradas, agora é canalizado para projetos que importam. Aprendem um novo idioma, lançam um negócio paralelo, ou simplesmente dedicam horas a algo que sempre adiaram, seja carpintaria, programação ou até mesmo aprender a cozinhar algo além de miojo. A produtividade explode porque não há mais a pressão invisível de precisar estar disponível para alguém que talvez nem apareça. E aqui está o detalhe que poucos discutem: essa nova fase não é solitária. Pelo contrário, quando você para de buscar validação externa, as conexões que surgem são mais autênticas. Amizades se aprofundam porque não há agenda oculta. Colegas de trabalho se tornam aliados de verdade. Até mesmo familiares antes distantes começam a te ver sob uma nova luz, não como alguém que ainda não deu certo, mas como alguém que está construindo algo sólido. Mas o maior ganho, aquele que ninguém te conta, é a paz, a ausência de ansiedade constante. Não há mais aquela voz sussurrando: será que ela vai responder? Ou, por que ele não me convidou? Em vez disso, há espaço para respirar, para pensar, para simplesmente ser. E quando a vida inevitavelmente apresenta desafios, uma demissão, uma crise de saúde, um revés inesperado, você descobre que está mais preparado do que nunca, porque aprendeu a contar consigo mesmo. Isso não significa que o amor seja um inimigo. Significa que ele não é mais uma necessidade, mas uma possibilidade. Uma opção, não uma obrigação. E quando ele chega, chega de forma orgânica, sem desespero, sem negociações. Chega como um presente, não como um salva-vidas. Então, se você ainda está em dúvida, faça o teste. Dê a si mesmo 6 meses, sem apps, sem encontros forçados, sem a ilusão de que alguém vai completar você. Invista esse tempo em algo que te faça crescer. E observe o que acontece. Não é sobre nunca mais se apaixonar. É sobre nunca mais se perder de vista. Porque no fim das contas, a única pessoa que estará com você em todas as fases da vida é você mesmo. E essa, meu amigo, é a relação mais importante que você vai ter. A sensação de que seu valor está se esvaindo, enquanto a recompensa parece cada vez mais um prêmio viciado, feito para favorecer poucos. É uma decisão lógica baseada numa análise fria. O custo emocional e financeiro já não compensa. Mas isso não é uma história de derrota. Pelo contrário, é a chance de trocar a busca exaustiva e vazia por algo que realmente multiplica. O esforço consistente na academia, os investimentos inteligentes que crescem com o tempo, a alegria genuína de amizades que valem a pena. E o mais surpreendente? A felicidade costuma chegar antes do esperado. Não se trata de rejeitar o amor ou um relacionamento sério. É sobre entender que escolher a si mesmo, construir sua própria base e projetar sua vida não é um prêmio de consolação. Para muitos homens hoje é uma forma diferente e profundamente gratificante de vencer. Então, se você está em dúvida, se sente aquela exaustão silenciosa se arrastando, faça o teste. Desinstale os apps por 30 dias. Redirecione o dinheiro que gastaria em encontros para um investimento ou um hobby que te desafie. Ligue para seus amigos de verdade, faça planos, e comece a construir a vida que você realmente quer viver, para você, e só para você. Você pode descobrir o que uma legião de homens já sabe: a coisa mais atraente e valiosa que você pode ter é uma vida que te empolga. E para construir isso não precisa de nenhum sweep. Não precisa da validação de ninguém. Basta começar.